Iniciamos aqui a gravação. Aos que chegaram depois, bom dia, é página 30, ok? Página 30 do livro de atividades de produção de texto. Nós estamos escolhendo algumas atividades para discutir. O nosso assunto é post e crônica. A crônica é sempre um texto muito interessante. Se vocês pensarem bem, vocês fazem crônica. Quando vocês contam a história, por exemplo, eu vou contar o que eu fiz nas férias, eu vou contar quando vocês podiam sair fazendo coisas nas férias, né? Eu vou contar o que aconteceu no final de semana, o que aconteceu na festinha que eu fui. Você está fazendo uma crônica. A crônica, ela é muito próxima da oralidade, tá? Do contar histórias e de coisas do cotidiano, sabe? Ela trata de questões do cotidiano que poderiam acontecer, sabe, com as pessoas, com qualquer pessoa. Tá? Aqui tem um texto mais longo, não vou ler porque senão vai ficar bem cansativo aqui pra gente. Eu quero apontar algumas coisas aqui. Escrevam crônicas. Olha, tem o texto falando sobre os gatinhos aí. Olha o gatinho. Gatinhos são legais. E aí, a gente vai ter... a gente vai discutir aqui alguns pontos para ver como a crônica funciona. Tá? Então, primeiro, crônica é um texto narrativo, tá certo? Entra na categoria de textos narrativos. Quais são os textos narrativos? O que é um texto narrativo? Texto que narra uma história. Essa história pode vir em forma de um conto, em forma de uma crônica, notícia. A notícia é um texto narrativo. O romance, a novela, certo? Eu narro uma história. E aí eu tenho determinados elementos. Tá? O texto narrativo, ele tem determinados elementos, porque ele precisa informar o que aconteceu, ou seja, eu estou narrando o quê? Que fato específico que eu estou narrando? Com quem isso aconteceu? Né? Quem são os personagens? Onde isso aconteceu? Tá? Quando isso aconteceu? Então, essas perguntas são perguntas que a gente responde em um texto narrativo, por consequência, na crônica também. Aqui, ele vai apresentar uma crônica, e como eu falei com vocês, essas questões que pedem para reunir em grupo, nós não estamos podendo fazer isso, para comentar o conteúdo do texto e estudar o glossário. Essa é a parte da discussão. O tema da crônica é a letra D. Por quê? A crônica, ela vai falando assim de uma cidade que já não existe, como essa cidade é apropriada, como que vão tomando conta da cidade. Então, a letra D, as formas de apropriação dos territórios para a construção das cidades. Aí vem um ponto interessante. A crônica, ela pode ser um tema super comum, mas ela estabelece uma reflexão. Ela pega aquela coisa aquela ação, aquele fato que aconteceu e estabelece uma reflexão sobre isso. Para quem falou que vai escrever uma crônica sobre o ficar, né, dentro de casa, eu vou dar a sugestão de uma crônica para vocês. Procurem, depois da aula, tá? Agora não. Procurem uma crônica, eu vou digitar o nome aqui. Procurem depois, você acha muito fácil essa crônica na internet. Eu sei, mas não devia. É uma crônica de uma autora chamada Marina Colasanti. Marina Colasanti. Procurem essa crônica, que é muito interessante e eu acho perfeita para o momento em que nós estamos vivendo. Perfeita. Porque a Marina, ela vai falando de todas as coisas que são muito comuns no nosso cotidiano, que a gente não devia se acostumar e que a gente se acostuma. Entendeu?
é uma crônica belíssima. Então ela vai falando assim, a gente se acostuma a morar em apartamentos e olhar pela janela e ver somente a parede de outro prédio. A gente se acostuma a ficar em casa o tempo todo e ter que manter as janelas fechadas, as cortinas fechadas e ter que ligar uma lâmpada. Então a gente se acostuma com a luz artificial e não com a luz natural do sol. A gente se acostuma a sempre trabalhar muito na semana e torcer para o final de semana chegar só para manter, colocar o sono em dia. Então são coisas que a gente faz muitas vezes no automático. A gente não percebe que estamos fazendo. Aí essa crônica da Marina Colasanti, ela pega coisas do cotidiano e foi procurar agora, né? Exatamente. E vai mostrando pra gente e fazendo uma reflexão, que é o que eu falei pra vocês. A crônica, ela traz coisa comum. Você ficar dentro do apartamento, você trabalhar... É tão comum que a gente faz sem pensar. A gente faz sem pensar. E aí, por isso a gente se acostuma. E aí o nome da crônica, eu sei, mas não devia. Eu não devia me acostumar com essas coisas que não vão me fazer bem. Tá? Eu não devia me acostumar com essas coisas que não vão me fazer bem. Então, ela pega coisas muito comuns do cotidiano que qualquer pessoa pode viver e estabelece uma reflexão sobre aquilo ali. Tá? É bem interessante. Procurem depois e deem uma lida. Crônicas são sempre muito legais para fazer a gente enxergar as coisas de uma outra maneira. E aí, é bem legal, principalmente para aquelas pessoas que falam assim comigo, eu tenho muita dificuldade. Ela é grande, mas é facinha, viu? Você lê rapidinho. Lê muito rápido. A questão do tamanho do texto, gente, é muito relativo. O tamanho de texto é muito relativo. Existem textos longos que são muito mais fáceis de serem lidos do que, de repente, um texto curtinho. É muito relativo isso. Nunca definam se o texto é bom ou ruim, se ele é fácil, se ele é difícil, pelo tamanho dele. Tá? Teve uma vez, vou dar para vocês uma coisa. Teve uma vez, já faz um tempinho isso. Teve uma prova do Instituto Federal que tinha um texto e aí tinha 10 questões sobre esse texto. Foi uma das provas mais difíceis que eu já vi em processo de seleção. Uma das provas mais difíceis. O texto era o seguinte, eu vou escrever o texto aqui para vocês. Ó, é isso aí o texto. É de Carlos Drummond de Andrade esse texto. Stop. São 3 versos. É porque eu coloquei um do lado do outro. Stop. A vida parou ou foi o automóvel? Acabou. E eram 10 questões sobre isso aí. 10 questões. De todas as provas que eu já vi em processos de seleção, foi uma das provas mais difíceis. Por quê? Para você tirar a informação daí. Isso é uma crônica? É uma crônica. Analisa uma situação. Tô brincando não, o nome do texto é Cota Zero. O título dele, Cota Zero, um texto de Carlos Drummond de Andrade. Então, a prova era isso aí. 3 versinhos, 10 questões. Bem mais difícil, porque quando a gente tem um texto longo, a gente tem elementos para tirar, né? Não vou lembrar. Vou ver se eu acho a prova. Eu acho que eu ainda tenho essa prova aqui. Mas ela analisava tudo, gramática, sentido. Eu vou ver se eu acho a prova, que eu acho que eu ainda tenho,
tá? Aí eu mostro pra vocês, mando pra vocês. Olha só, repara que a questão 3, ela fala bem assim, na página 32 da questão 3, ela fala bem assim, que fato inspirou o autor a produzir sua crônica? Então, gente, eu preciso ter um fato. As questões que não são pessoais, Esther, é bom. As que não são pessoais, sim. As que são pessoais você vai responder depois, tá? Mas eu quero mais explicar, usar as questões para explicar, gente. Repara, que fato inspirou o autor a produzir sua crônica? Ou seja, eu tenho um fato, isso que é interessante. Eu tenho um fato da vida, do cotidiano, da realidade, que vai me inspirar. Então a crônica, ela não tem a obrigação de falar e você dizer assim, tudo aqui aconteceu realmente, mas ela pode ter sido inspirada em algo que aconteceu. Tá? Então, isso que é importante de você perceber na questão 3. A resposta em relação a esse texto aí é a observação da cidade ali tomada pelos gatos. Né? A cidade foi tomada pelos gatos. Mas o que eu quero que fique com vocês, o que eu quero que fique de informação aí na cabeça é a crônica tem sempre uma inspiração em algo, em algum fato. Tá? O cronista, ele é um grande observador do cotidiano. É uma pessoa muito atenta. É aquela pessoa que vê o que todo mundo vê, mas ele acha ali algo que pode ser discutido, que pode ser analisado. Né? Quase um psicólogo do cotidiano. Né? Aí a questão 4 são questões pessoais. Vou falar aqui para explicar para vocês. Olha, no início do texto ele coloca o ponto de vista dele. Ele fala bem assim: é certo que nós humanos fazemos cidades à nossa imagem e semelhança, com erros e acertos, belezas e feiuras, delícias e horrores. Aí, como eu falei para vocês, as questões desse volume são bem pessoais. Se a crônica faz uma reflexão, você pode concordar ou discordar dela. Entendeu? Por isso que ele pergunta ali na letra A do 4, você concorda com o ponto de vista da crônica? Porque ela faz uma reflexão. A crônica que eu falei, por exemplo, da Marina Colassante, eu sei, mas não devia, de repente você pode até discordar. Ah, mas eu vou discordar de determinado autor? Desde que você discorde com fundamento e não só para ser do contra, claro que você pode. Ah, eu não acho que seja bem assim. Tá? Porque normalmente a gente interpreta um texto partindo da nossa realidade, partindo do nosso ponto de vista, da vida que a gente leva. Então as pessoas enxergam os textos de maneira diferente, porque tem vidas diferentes, tá? Aí ele fala aqui, em que aspecto a cidade em que você mora se parece com você? E aí? A cidade em que você mora se parece com você? Não parece nada? É pequena igual a você? Boa. É pequena. Vocês acham, vocês acham que a estrutura da cidade, ou o tamanho da cidade, ou se é uma cidade desenvolvida ou não, isso interfere na, na formação da pessoa? Já refletiram sobre isso? Assim, vocês acham que a pessoa ela vai se desenvolver de acordo com a cidade dela? Ou não, eu posso morar numa cidade, mas não ter nada a ver com a cidade que eu moro. Tem gente. É porque as pessoas estão colocando as respostas no privado, as pessoas são tímidas. Algumas pessoas acham que sim, outras acham que não. E Arley, pode sim. Tá me ouvindo, professora? Muito bem. Bom dia. Bom Então, dia. eu acho que sim, porque a cidade, né, remete à visão. Por exemplo, a gente vê da favela. Pessoas que moram na favela convivem com coisas surreais. E também tem a questão da infraestrutura, né? A pessoa muitas vezes pode ter contato direto com mais influências, como a gente viu na questão de Botucatu, até hoje está com esse problema. Então, que eu vejo que sim, a cidade, ela vai conduzir a pessoa que mora nela.
Mas aí, totalmente? Ou tem um jeito de escapar? Não, tem um jeito sim de escapar. Não são todo mundo. Eu falo isso de algumas maneiras. Não é que a cidade vai mudar a pessoa completamente, mas que parte da influência vai se direcionar na cidade. Eu, é, e uma parte eu concordo com você bastante, porque assim, eu acho que influencia muito na nossa maneira de enxergar o mundo. A cidade que a gente vive, né? Influencia até na nossa maneira de enxergar as outras cidades, né? Mas no definir, assim, porque se a gente diz que uma pessoa mora numa cidade violenta e que vai influenciar, a gente não pode garantir que a pessoa vai ser violenta, né? Então, ela influencia, mas acho que ela não vai determinar totalmente a pessoa, né? Ah, Ela pode influenciar, mas não vai mudar a pessoa. Quem vai mudar a pessoa é ela mesma. o Yarlen, me fez lembrar uma situação muito a ver com o que você está falando. Muito a ver. Aí eu vou dar isso aqui como exemplo. Há muitos anos, quando saiu o filme O Tropa de Elite 2, muitos anos, Ah, coincidentemente, quando saiu esse filme, eu estava participando de um congresso no Pará. Pará. Um congresso lá. E aí, o filme estreou e eu resolvi assistir lá no Pará. uhum, E eu fui pro cinema assistir o filme e tal. Para... E Arlen, as pessoas no cinema, o filme não significava nada para aquelas pessoas. Eu passava mais o tempo observando as pessoas no cinema do que observando o filme. Sabe por quê? Lá em Belém não tem aquela coisa da favela no morro. Não tem os morros que tem no Rio de Janeiro. Então, uhum, aquela coisa do tropa de elite, do morro, da favela e tal. Lá não tem. Óbvio, tem violência, né? uhum, Que a cidade tem, mas era completamente diferente. Aí, essa coisa que você está falando, eu observava assim, para aquelas pessoas lá de Belém do Pará, aquele filme não significava nada. E era um filme que retratava uma situação do país dela. Era o mesmo caso que a gente hoje, por exemplo, se a gente for assistir um filme sobre um conflito na faixa de Gaza. Por mais que a gente entenda o conflito, mas a gente entende até certo ponto, porque a gente nunca viveu aquilo ali, né? Aquele tipo de conflito a gente não vive, a gente vive outros. Então a gente não se reconhece naquilo ali. E eu via isso lá das pessoas, elas não, e elas saíram do filme assim, e ficava vendo a cara das pessoas e analisando. As pessoas saíam do filme com uma cara assim, tipo, esse filme não tá dizendo nada. Que filme mais sem graça. Tipo, porque não se reconheciam naquele filme ali. Mas aí, se a gente pensar, provavelmente as pessoas do Rio de Janeiro se reconheciam muito, né? Que foi o que você falou, do se reconhecer. E aí, essa coisa do se reconhecer faz a gente gostar mais ou menos de determinado tipo de texto. Faz a gente gostar mais ou menos. Agora, a cidade de vocês, vocês se compreendem como parte da cidade. A maioria aqui, deve ter uma ou outra pessoa que não mora em Cariacica, mas a grande maioria em Cariacica. Então, você se reconhece como parte dessa cidade? E o que ela tem em comum com você? Ó, tá. Aí, eu vou falando aqui porque as pessoas tímidas estão mandando a mensagem no privado. Algumas pessoas dizem que sim, outras pessoas dizem que não. Algumas pessoas acham que sim, a cidade influencia bastante, outras acham que depende. Então a gente tem opiniões bem variadas aqui, certo? Opiniões bem variadas. Aqui, outro ponto interessante de trabalhar de crônica aqui na questão.
A quem o cronista se dirige quando pergunta? Os gatos compartilham as cidades desde os primórdios da civilização. Chegaram a ser sagrados no Egito faraônico? Lembram? Ei, Joaquim. Bem-vindo de volta, Joaquim. Depende da infraestrutura, sim, Letícia. Olha só, é comum isso na crônica também. O cronista conversar com o leitor. Porque a crônica tem muito isso, muito de informalidade. Tanto que a linguagem é bem informal, é bem do cotidiano. Então, muitas vezes você lê uma crônica e parece que você está ouvindo mesmo. Ouvindo o autor falando com você. É uma linguagem... É como se fosse uma conversa. Como se fosse uma conversa. Surgiram dessas crônicas o Luiz Fernando Veríssimo. As crônicas dele são maravilhosas. Sim, aí você quer ler mais, exatamente. Eu gosto muito. O Veríssimo, então, o Luiz Fernando Veríssimo é um dos meus preferidos. Procurem, vocês vão gostar dos textos dele. O Luiz Fernando Veríssimo, inclusive, ele tem livros de crônica só de escola. De coisas que acontecem só em escola. Comédias para se ler na escola. São só situações que escola dá muita situação para crônica, né, gente? Aqui, ponto importante da crônica. Questão 8, página 33. Ponto importantíssimo de crônica. Uma das características da crônica é a narrativa em primeira pessoa. Tem na árvore o Veríssimo, né? Ai, leiam, ele é muito legal, gente. Procurem lá na árvore. Ai, adorei isso, gente. Tem na árvore. Tão legal isso, né? Tem na árvore, procura na árvore, leia na árvore. Ai, adorei isso, achei muito legal, muito legal. Vamos sempre para a árvore agora. Adorei. Questão 8. Uma das características da crônica é a narrativa em primeira pessoa. Primeira pessoa, eu falando. Tá? A crônica da escola é comédias para se ler na escola. Comédias para se ler na escola. Não sei se o da árvore, se é esse ou se tem outros dele. É muito legal. Muito legal. Muito legal. Vamos lá. Depois. Então, primeira pessoa. Porque ela está vivendo. Tá? Ela está vivendo a situação e ela está falando sobre o ponto de vista dela. Viu? Então, é comum primeira pessoa. Isso será presente no texto com os gatos podem nos ajudar a entender as cidades. Aí ele fala aqui para escolher, mas e fazer um comentário com um colega, mas o que eu quero é tirar dela essa informação. Crônicas normalmente aparecem em primeira pessoa. Tá? Outro ponto interessante da crônica. Quero falar isso. Quando ele chega aqui em reflexão da língua, ele vai tratar dos elementos. Página 34. Na crônica, como os gatos podem nos ajudar a entender as cidades, lemos. Eles compartilham as cidades e são cidadãos livres e bem adaptados. A quem se refere o termo eles nessa frase? Aos gatos. Eu vou passando, tá, Estel? O que for para fazer, eu vou avisando para vocês, tá bom? As coisas que forem para fazer, eu vou avisando. Ok? E aí, o que é interessante ele observar aqui? A gente usa elementos para fazer referência aos... Não, por enquanto não. Eu vou avisando. Tá? Ele vai usando aqui referências. Então, assim, eu posso substituir gatos por eles, por felinos, para que meu texto não fique repetitivo, tá? Então, isso é comum. Meninos, vejam só. A gente vai voltar em crônica em diversos momentos. Em diversos momentos a gente volta a trabalhar crônica. Inclusive, a gente vai conseguir associar bastante crônica com o próximo assunto. Eu falei com vocês que o volume 3 ele vai trazer o teatro.
E vai dar pra gente analisar e comparar muito com crônica. Acho que vocês vão gostar bastante também de trabalhar com textos teatrais. É muito legal. E eu não quero deixar a crônica de lado, não. Tá? Então, eu vou sempre associando estes elementos com vocês. Certinho? Eu vou encerrar aqui. A gente deve ter uns 2 minutinhos aí. Eu vou encerrar a gravação. E aí, se alguém quiser falar alguma coisa, fazer um pedido, uma reclamação, eu vou continuar aqui, tá bem? No mais, obrigada pela presença de vocês, pela paciência, pela participação. Adorei a participação de vocês hoje. Tá bom? Até a próxima.